Olá pessoal, eu sou a Rose Lima e hoje eu quero contar para vocês mais uma experiência minha, mas antes eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor se inscreva, curta este vídeo e também, por favor, compartilhe com as pessoas que precisam ouvir isso, tá bom, gente? Nós cristãos, eu sempre digo, precisamos aprender com as experiências de outros cristãos, assistir conteúdos que são importantes para a nossa vida espiritual e para a vida espiritual de outras pessoas, para a gente abençoar a vida de outras pessoas, tá? E não perder tempo com coisas que não servem para nada, tá bom? Então compartilhe este vídeo com outras pessoas. Lá em Mateus 15, do 29 ao 31, conta a história em que Jesus, ele curou, na verdade, né? Não tá claro uma expulsão aqui, mas ele curou um surdo mudo. Tá? Ele com os seus dedos, ele colocou os dedos dele no ouvido do surdo e cuspiu na mão e tocou a língua da pessoa, e então essa pessoa voltou a falar e ouvir. Quando eu ouvi essa história muitas vezes, eu cresci na igreja, sou filha de pastor. Nossa, é uma coisa incrível, maravilhosa, como Jesus é poderoso. Eu quero falar sobre a minha experiência com relação a isso. Eu, particularmente, expulsei um espírito de surdez e mudez. É possível, gente. Espíritos malignos fazem isso com as pessoas, tá? Então, o que acontece? Na verdade, me chamaram para fazer uma oração por uma pessoa e me disseram assim, olha, essa pessoa, ela está muito depressiva, ela está doente e ela, provavelmente alguém fez um trabalho, né, para esta pessoa, para que essa pessoa morra. Então, ela está muito mal, ela está desesperada. Você pode fazer uma oração por ela? Você pode fazer uma visita para ela amanhã? E eu aceitei, falei, claro, posso sim. Então, marquei, no dia, eu jejuei nesse dia, tá? Eu comecei o jejum de noite, no dia anterior, e fui até o horário do meio-dia, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. Jejuei nesse dia e me preparei. O que eu faço quando eu quero, quando eu vou expulsar o espírito, quando eu vou fazer esse trabalho, quando eu vou fazer uma oração por alguém, eu já conheço esse contexto, tá? Eu já fico preparada. As pessoas têm que se preparar, elas têm que jejuar antes, ela tem que preparar versículos que falem sobre a autoridade de Jesus, louvores, você tem que preparar louvores já na tua mente, louvores que glorifiquem o nome de Jesus, louvores que falem sobre o poder do nome de Jesus, sobre a obra que Jesus fez pelo ser humano, de salvação, de libertação, enfim. A questão do jejum, a questão dos versículos, dos louvores, elas têm que estar sempre prontas quando você vai visitar alguém para fazer uma oração por essa pessoa. Então, nisso a gente tem que estar sempre preparado. Meu pai sempre ensinou, e eu sempre via isso, né? Quando meu pai saía, então, para fazer essas visitas, para fazer essas orações. Quando eu cheguei neste lugar, estava o filho dela junto com ela, tá? E quando eu falei, vamos orar, então conversei com a pessoa, tal, a pessoa falou um pouco de sua vida, essa pessoa estava bem debilitada, bem triste, desanimada, e eu falei, né, sobre a palavra de Deus e tal. E no momento da oração, o filho dela pegou na mão dela, ficou de mão dada com ela. E eu comecei a orar para ela, e os dois estavam sentados. E começou a manifestar nela, então, o espírito, e ela começou a se contorcer. Eu ordenei que esse espírito não a machucasse, ficasse imóvel, expulsei esse espírito e no mesmo momento o filho que estava ao lado dela manifestou, tá? E ele estava de mão dada com ela. Então ele manifestou então esse espírito de surdez e mudez. Não sei se é um, não sei se é dois, não sei como funciona. Só sei que foi claro ali. Porque ele levantou desesperado, começou a pular, rodar desesperado, colocando a mão na boca e, tipo, ele não conseguia abrir a boca, ele fazia assim, e colocando a mão no ouvido, dizendo que não conseguia me ouvir, dizendo não, que sinalizando que não conseguia me ouvir, que não conseguia falar, desesperado, ali alguns segundos ali. Então eu peguei, segurei nos braços dele, sentei ele e comecei a orar por ele. E aí
impus as mãos, expulsei, mandei que saísse esses espíritos e tal, e alguns minutos depois esta pessoa voltou a falar, voltou a ouvir. E com isso eu aprendi algumas coisas também, gente, sabe? Eu aprendi que a gente não pode limitar as doenças a simplesmente contexto ambiental, simplesmente questões, por exemplo, de bactéria, vírus, fungos, enfim, coisas que podem gerar uma doença, né? Ou a questão da hereditariedade. Eu não tô falando aqui só da questão da cegueira, da mudez, da audição, não tô falando disso. Eu tô falando de todo tipo de doença, gente, que a gente olha muitas vezes pura e simplesmente como uma coisa física. Eu quero neste vídeo que você reflita acerca disso, sabe? Olhe para uma doença, para um pedido de oração com relação à doença, mas de uma forma mais ampla, sabe? Porque às vezes nós estamos diante de uma situação, tá? De libertação, às vezes de uma necessidade de expulsão, de libertação desta pessoa, e estamos encarando isso como uma doença física, como uma coisa que acomete por causa de questões ambientais, má alimentação, ou hereditariedade, ou coisa do tipo. E às vezes não é, gente, às vezes é uma questão espiritual. Então, esse vídeo, gente, também não é só para contar a minha experiência, tá? Para te ajudar com isso, mas também para que a gente possa abrir os nossos olhos e pensar muito além do físico, tá bom? Olhe para as pessoas que te pedirem uma oração, como que aquele pedido, aquela necessidade, ela pode ultrapassar o físico, pode ser uma questão de libertação. Então, nós precisamos estar preparados para isso, e nós cristãos devemos sim estar sempre preparados para trabalhar uma libertação com alguém, viu, gente? Porque a gente nunca sabe quando isso pode acontecer, tá bom? Não tenha medo, porque no momento em que isso acontece, eu sempre digo isso, o Espírito Santo, ele te toma de um jeito que você já sabe o que fazer. Então, prepare-se antes. E aí, na hora, ele vai te usar e vai transformar a vida de alguém. Vai abençoar a vida de alguém através... E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. É essa a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.